Olha, essas tarifas do Trump ou dos Estados Unidos começaram a valer hoje, no sábado, né? Então eu tenho aqui um balanço, algumas informações importantes para vocês. Ao todo, o tarifaço do Trump atinge mais de 180 países e regiões. Eu posso incluir a União Europeia, que teve taxação de 20%, China 34%, Coreia do Sul 25%, Japão 24%. O Trump chamou de Dia da Libertação, mas será que há realmente uma liberdade a partir desse tarifaço? Trump e integrantes de sua administração são vozes minoritárias a favor do tarifaço em geral. Economistas atribuem à medida uma série de efeitos negativos, tanto para a economia do próprio país, dos Estados Unidos, como para o restante do mundo também. Então, quais são os argumentos a favor das tarifas do Trump? Fortalecimento da indústria nacional, medida para negociação, redução do déficit comercial, potencial para arrecadar mais também. E agora contra as tarifas, o que dizem os economistas que não concordam com Trump? Que há uma pressão sobre a inflação, também há uma baixa capacidade de absorção pelas empresas locais dos Estados Unidos, pode elevar a taxa de juros e também pode desaquecer a economia. O Trump anunciou essa tarifa durante a semana, com esse quadro aí que ele mostrou, né, durante coletiva de imprensa lá em Washington. Vamos trazer para cá mais um personagem, né, para a conversa. O Elber Barral, que é ex-secretário de Comércio Exterior, está conosco ao vivo. O Elber, bem-vindo, boa tarde. Te pergunto sobre este assunto. O Jamil Chad atualizou o nosso site, era manchete até agora há pouco, falando sobre a Jaguar, né? Está aberta também essa coluna do Jamil no nosso site, porque houve uma medida, uma consequência prática, a montadora suspendeu a importação aos Estados Unidos e o Trump fez um apelo para os norte-americanos: aguentem firmes. Só que eu não sei até quando os americanos vão aguentar e não vão largar a mão do presidente dos Estados Unidos, hein, Welber? Boa tarde. Boa tarde, professora. Diego, de fato, o impacto vai ser muito grande e a população americana vai sentir de forma muito pesada. O interessante do caso da Jaguar é que justamente o mito das tarifas, ou seja, ele é proporcional ao valor declarado pelo preço FOB, que é o preço na base de exportação. E aí, quanto mais caro o produto, evidentemente, maior vai ser a tarifa em valores nominais cobrados do importador. Como o Jaguar é um produto de luxo, realmente, a tarifa vai ser, uma tarifa se for importada, por exemplo, da Europa, de 20%, vai ser mais que o valor de vários outros veículos. Então, isso mostra o impacto de um produto como esse. Da mesma forma, produtos mais baratos também vão receber uma tarifa que pesa mais para os mais pobres. Por isso se diz que a tarifa tem um efeito regressivo muito forte também. Professora Denilde, e para a senhora, a pressão local dos Estados Unidos vai ser importante nesse processo todo conduzido pelo Trump? Vai ser importante, acho que concordo. Boa tarde, Barral. E tem também um elemento que é a capacidade dos próprios setores que vão ser afetados também se articularem para convencer o governo americano e o Trump de renegociar alguma dessas tarifas, pelos efeitos que elas vão ter. E setores ou regiões que vão ser particularmente afetadas em termos já de custo de produção, de dificuldade de componentes, porque a lógica do Trump uma delas, né, é aumentar tarifas para forçar com que os empregos voltem para os Estados Unidos. Mas esse é um processo um pouco mais longo, né, de conseguir fazer e reestruturar uma cadeia de suprimentos interna no país para se compensar e ser competitiva o suficiente com outros países que também são fornecedores de suprimentos, matérias-primas, peças para determinadas setores da indústria e setores econômicos americanos. Então, acho que tem uma forte expectativa aí de que os grupos se mobilizem. Há também, e muito tem se lido sobre relatos de que há um certo temor de alguns setores em se colocar frontalmente contrário às medidas do governo, com preocupação de que possam ter retaliações internas, né? Então, esse é um outro elemento. E agora a expectativa de que o governo se volte para
após essa onda, né, de tarifas, também se volte para diminuição de impostos para os setores que vão ser atingidos internamente e apoio para que essas empresas construam essas redes e essa cadeia de suprimentos. Então, se isso não acontecer, os efeitos que já estão sendo percebidos de questionamentos e de pressão da popularidade do governo Trump vão ser crescentes. E a gente sempre precisa lembrar que os deputados, principalmente das bases republicanas, estão preocupados com as eleições de meio de mandato, e já vem sofrendo muita pressão em função dos cortes das políticas sociais, e do desmantelamento ou da reestruturação dos setores, de alguns dos programas públicos. Então, das políticas públicas que o Trump tem enfatizado em termos de mudança. Então, todos esses fatores acabam sendo importantes de pressão para que se tenha ou uma renegociação ou uma mudança na política e na visão do próprio Trump sobre os efeitos. Mas, por enquanto, ele ainda está muito firme e pedindo para que não só a população aguente, que é um período, mas que depois desses efeitos negativos vão se diluir e os efeitos positivos vão ficar presentes para a população. O Barral, e não só a população, mas o empresariado pode pressionar. A Folha reproduz uma reportagem da Financial Times, também trazendo como o empresariado norte-americano teme a ira de Trump enquanto pondera a resposta às tarifas. As empresas estão lutando para descobrir como responder à guerra comercial de Trump, preocupadas com o impacto das tarifas do presidente norte-americano, mas eles têm medo de se manifestar por retaliação da Casa Branca, segundo executivos e membros de conselhos. Líderes corporativos estão incertos sobre até onde ir na reengenharia de seus negócios em resposta a essas tarifas da quarta-feira, em meio a dúvidas sobre quanto tempo Trump vai manter seu curso atual, seus movimentos, e na esperança de que possam pressioná-lo a aliviar algumas das políticas. Complicando as coisas está um clima de medo criado com o recente foco da Casa Branca em escritórios de advocacia, incluindo Paul Weiss. Bom, Barral, na tua avaliação, esse medo, ele procede do empresariado norte-americano? Quer dizer, caso os empresários ajam, eles podem ser retaliados até mesmo internamente? Principalmente internamente, Diego. O que aconteceu no caso dos escritórios de advocacia é algo que, inclusive, assusta toda a classe jurídica e sobre todo o Estado de Direito dos Estados Unidos. O governo Trump começou a perseguir vários escritórios de advocacia que advogaram para o Partido Democrata, processaram o Trump em outro momento, e vários escritórios são escritórios importantes que tiveram cortado seu acesso a prédios públicos, tiveram eliminado seus registros de acesso a documentos confidenciais, tiveram proibidos acesso a funcionários públicos federais. Então, claro que isso... houve um caso, inclusive, do Paul Weiss, em que se ameaçou cortar contratos do governo americano com quem fosse cliente do escritório. Então, retaliações muito fortes que ameaçam, inclusive, a existência desses escritórios. Alguns escritórios acabaram fazendo acordo com o governo americano, se comprometendo a prestar serviços de graça para as políticas defendidas por Trump, e na prática isso também pode ser muito questionado. Outros escritórios entraram na justiça, estão questionando judicialmente as medidas do presidente, e algumas ações judiciais já foram iniciadas nesse sentido, inclusive com apoio de vários territórios e das OABs locais. Então, é mais um conflito que o Trump abre no plano interno. E é um exemplo negativo para as empresas que eventualmente critiquem as ações adotadas pelo governo Trump. Então, por conta disso, as empresas têm sido muito cautelosas, a maioria delas não tem criticado abertamente essas políticas, mas, ao mesmo tempo, veja, a situação para as empresas tomarem decisões de investimento é muito complicada. Imagine uma empresa que hoje fica fundamentalmente no exterior, mesmo sendo uma empresa americana, que fabrica no México, na China, e que pensa em trazer algum tipo de produção para os Estados Unidos.
produção não é eficiente, ela não é tão competitiva quanto a produção mexicana e chinesa. Em segundo lugar, ele não sabe até quando essas tarifas vão durar. Pode ser que sejam criadas exceções, que sejam criadas medidas que mitiguem o efeito das tarifas e ameacem esse investimento realizado. Então, na prática, você acaba liso do ponto de vista de decisão dos entes empresariais. Agora, Denilde, sobre os outros líderes, né? A China reagiu, houve o mercado financeiro ficou em polvorosa na última sexta-feira. Aqui no Brasil a gente viu a queda das bolsas, o dólar voltando a subir fortemente. Como é que você enxerga essas primeiras movimentações dos demais países da União Europeia, dos blocos também, diante do tarifaço imposto pelo Trump? Olha, era um pouco esperado, né, que haveria algum tipo de reação dos países em função do tamanho aí do processo e da dimensão das ações do Trump. Esse modelo que ele tem de fazer ações, primeiro, que criem perdas para que os governos façam depois concessões, já estava indicado, e aí os governos, principalmente aqueles que têm capacidade de se colocar frente às medidas dele, iriam usar os seus recursos, principalmente aí a China, para demonstrar que tem força também de se contrapor aos Estados Unidos. Então, acho que a gente entra agora num momento em termos de disputa geopolítica, em que a capacidade de se colocar e de se impor é um elemento importante. Os países que não têm todo esse arsenal, né, de impor medidas contra e de retalhar setores americanos e setores importantes americanos, como a China demonstrou, vão buscar formas de negociar. Então, e aí já indicando aí pela posição do próprio Trump de que esses países entram numa situação de negociação muito mais enfraquecida e vão ter que fazer algumas negociações e concessões para o Trump. E ele mesmo disse isso, né, de que os países que quiserem e aceitarem as condições americanas, ele está disposto a renegociar as tarifas, e aí provavelmente entendendo que vai ter abertura de mercado ou aberturas de setores para investimentos e para as exportações americanas para diminuir o déficit e a relação de déficit com os Estados Unidos. Acho que então, o que a gente pode esperar é que a gente vai ter essa situação naqueles países que têm força, mas a gente vai ver também muita negociação dos países como o Vietnã, como os países asiáticos que têm menor capacidade, mesmo países da América Latina, os europeus ainda não têm uma posição definida de forma coesa, então pode ser que tenham países dentro da Europa que aceitem os custos colocados pelos Estados Unidos, mas o que para nós, em termos geopolítico, é uma mudança muito forte da relação de força e da forma das negociações. Então, o Trump está deixando claro que prefere as negociações bilaterais frente negociações mais multilaterais, então mostrando que é nessas negociações em que ele vai conseguir melhorar a posição de barganha e a posição americana. Agora, os efeitos também são muito incertos. Pode ser que ele não consiga garantir todos os benefícios que ele está buscando, e isso como a gente já falou anteriormente, tem impacto também interno nos Estados Unidos, e por outro lado, pode ser também um elemento de enfraquecimento da posição dos Estados Unidos. Os países vão buscar outras alternativas, vão buscar outros mercados, e aí essa estratégia pode perder também força e trazer mais prejuízos do que ganhos para os americanos. Verdade. Agora, Barral, falando nisso, né, os Estados Unidos não
colocaram essa medida em vigor, as tarifas anteriores, aliás, por uma ingenuidade, né? Não foi porque quisemos ajudar os demais países, então deixamos isso acontecer. Tinha um motivo disso ser, ou não? Para a gente entender a situação hoje, antes das medidas, nós temos que voltar a 1944, quando foi feita a reunião de Bretton Woods, já no final da Segunda Guerra Mundial, que basicamente estruturou toda a arquitetura financeira e econômica para depois do final da guerra. E aí, na reunião de Bretton Woods, foi criado o GATT, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. E nas negociações das rodadas do GATT, que foram várias, foram 8 rodadas de negociação, os países negociavam bilateralmente a redução de alguns produtos, e isso se estendia a todos os membros do GATT por força da chamada cláusula da nação mais favorecida. Até 1994, quando houve a criação da OMC, que consolidou todas essas normas debaixo da estrutura jurídica da OMC. Então foram 80 anos de negociação, não foi algo simples de um dia para o outro, o que explica que alguns países muitas vezes tentem abrir mercado em alguma área e depois tentem proteger durante algum tempo outra área que tem menos competitividade, que fundamentalmente é o setor agrícola em vários países. Então tem toda uma história por trás dessa e dessa negociação. O que o Trump fez agora foi algo que só aconteceu em 1930, antes da guerra. Que foi quando houve a crise de 1929 nos Estados Unidos, e aí o governo americano, na reação à crise de 1929, acabou adotando o chamado Smoot-Hawley Act, também a elevação unilateral de tarifas. É bom lembrar que as consequências para o mundo foram desastrosas. Em primeiro lugar, você acabou gerando uma recessão mundial, gerou problemas em vários países, gerou hiperinflação na Alemanha, e isso levou à ascensão de regimes totalitários, nazismo, fascismo e a Segunda Guerra Mundial. Então, o precedente de algo desse tipo realmente não é positivo, e o Trump parece que conhece muito pouco sobre história. É verdade, Barral. E hoje, sábado, milhares de pessoas já foram às ruas nos Estados Unidos. Parem o mal, disseram os manifestantes. Essa reportagem da agência internacional AFP, trazendo exatamente que os manifestantes saíram às ruas em Washington e em outras cidades dos Estados Unidos contra as políticas de Donald Trump, nos maiores protestos contra o presidente republicano desde o seu retorno no final de janeiro, agora ao poder. Uma grande faixa dizia: "Tire suas mãos". Essa faixa se estendia aos poucos quarteirões da Casa Branca. Manifestantes carregavam cartazes onde se liam: "Não é meu presidente, o fascismo chegou, parem o mal e tirem suas mãos da nossa seguridade social". Alguns dos cartazes aí dos manifestantes. Jane Ellen, de 66 anos, disse que estava aterrorizada com a campanha de redução da administração federal que Trump está conduzindo junto ao bilionário Elon Musk. Ela disse: "É extremamente preocupante ver o que está acontecendo com o nosso governo. Tudo está sendo totalmente atropelado, desde o meio ambiente até os direitos pessoais", queixou-se a trabalhadora imobiliária. No momento de crescente ressentimento mundial contra o republicano, foram realizadas manifestações contra ele também em outras capitais do mundo, como Paris, Roma e Londres. Uma coalizão composta por dezenas de grupos de esquerda convocou manifestações sob o lema "Tire suas mãos" em mais de 1.000 cidades e municípios dos Estados Unidos. Mais de 5.000 pessoas se reuniram no National Mall de Washington, perto da Casa Branca, ao meio-dia local. Entre os participantes havia figuras de destaque do Partido Democrata, como Jamie Raskin, que é um legislador do Partido Democrata. Ele disse que despertaram um gigante adormecido e ainda não viram nada. Quem disse isso, na verdade, foi uma ativista de 71 anos em meio à multidão. Ela completou: "Não vamos nos sentar, não vamos nos calar e não vamos embora". Professora Denilde, como a gente falava, essa pressão popular começou agora com manifestações de rua também. O que estava quase que adormecido de fato, né? E muitos analistas americanos estavam questionando por que ainda não estavam, as pessoas não estavam indo às ruas
e os movimentos sociais, os movimentos progressistas ainda não tinham se articulado para conseguir serem aí vozes de oposição ao governo Trump, né? Então, essas manifestações marcam esse processo. São grupos ligados a movimentos de direitos civis, preocupados com as mudanças em termos de políticas afirmativas, políticas ligadas à questão da diversidade. Tem também movimentos ligados ao movimento sindical, especialmente os sindicatos dos setores públicos, que vêm aí sofrendo toda a reestruturação feita, sendo que está sendo feita pelo Elon Musk, né? E a gente vem acompanhando todo o desmantelamento do sistema de serviços públicos nos Estados Unidos, e também as questões ligadas a grupos que temem algumas das medidas do próprio governo relacionada à questão das instituições democráticas. Aí, como o Trump, como o Barral já comentou anteriormente sobre os embates junto a grupos de escritórios de advocacia, mas também isso também não estão só voltados para a área econômica, também para questões de direitos civis, não, os embates com juízes de diversas cortes, com governadores. Então, há uma preocupação muito forte e crescente sobre como o governo dele tem passado aí por uma série de questões relacionadas ao funcionamento das próprias instituições e o que isso pode abalar a democracia americana. Então, é um conjunto de elementos que tem sido aí gerado esse caldo de protestos. E a história dos movimentos civis, as histórias dos grandes movimentos de contraposição a governos, o próprio Trump viveu isso no seu primeiro mandato, é bastante forte, e essa é uma dos fatores muito importantes da democracia americana, né, que além de todo o processo institucional, Estados Unidos sempre teve uma sociedade civil muito mobilizada e capaz de se colocar frente a qualquer tipo ou qualquer processo de aumento de autoritarismo ou até de mudanças muito radicais nas suas políticas. Agora a gente vai provavelmente, Diego, ver o outro lado, grupos de apoio ao próprio Trump se mobilizando. Essa é uma dinâmica que acontece muitas vezes na sociedade, na política americana. Então, para mostrar também que ele tem apoio de setores. Mas já aqui, a gente já acompanha esses embates que vão ser parte do governo dele, principalmente porque o Trump vem fazendo modificações bastante profundas e gerado aí muitos, não só desafetos na política, mas como também muita preocupação sobre o que vai ser e quais são os caminhos para a sociedade como um todo. Barral, para a gente encerrar contigo aqui, ia te perguntar sobre a pressão popular, porque lá nos Estados Unidos, além desses ativistas, né, que têm se movimentado, a própria população comum também vai sofrer, né, com o aumento de preços nesse primeiro momento. Claramente, o impacto vai começar a partir de agora, né? Produtos importados de hoje vão começar a pagar a tarifa de importação, que vai ser no mínimo de 10%. Isso acaba sendo repassado do importador para o distribuidor, do distribuidor para as lojas, das lojas para o consumidor. Isso é repassado na cadeia. Mesmo que uma parte seja absorvida pela cadeia, no final você vai ter uma elevação aí que é calculada em uma inflação de pelo menos 3%. Quando a população começar a sentir isso, e principalmente em alguns produtos, há um cálculo, por exemplo, de que o iPhone nos Estados Unidos pode acabar custando mais do que no Brasil, por exemplo. Então, quando a população começar a sentir esses efeitos, nós vamos ter mais revolta. E principalmente em Washington, que além de ser uma cidade tipicamente democrata, é uma cidade que está sofrendo muito pelas demissões que estão sendo promovidas pelo Departamento de Eficiência lá do Elon Musk com o mando do Trump. Então, nós vamos ver também muita... Não vai ser um ano calmo, Diego. Nesse ano nós vamos ter muitas notícias para comentar nessa matéria e sobre os Estados Unidos. Não me lembro do último, calmo, viu, Barral? Obrigado pela participação conosco, um abraço, viu? Bom sábado.
Bom sábado, um abraço. Valeu. Ô, professora, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui, aproveitando que a gente tem um pouco mais de tempo. Sobre o Elon Musk, né? A participação dele diminuiu no governo Trump? Não, não diminuiu, não, viu, Diego? Acho que é uma participação bastante controversa. Essa semana surgiram aí várias reportagens dizendo que ele poderia sair, né, ou iria havia uma pressão de alguns setores em função do impacto que pode ter na popularidade do próprio Trump e, em parte, também porque muitas das medidas que ele vem tomando, né, na de reorganização do sistema público tem gerado muitas críticas e gerado muito problemas em locais, né, em cidades que dependem de serviços públicos, de discussões, então, que a participação dele tem começado a ficar tóxica para o governo, e isso poderia levar ele a sair. Tinha um mandato que seria que ficaria até junho, aí faria os grandes cortes e depois o governo teria uma equipe própria para fazer. Então pode ser que essa sinalização do próprio Trump dizendo, olha, tem um período para o Elon Musk, mas um controverso. Tem dado um efeito negativo para ele próprio, né? Ele tem tido perdas nas ações das suas empresas, então isso também é um fator que afeta a própria gestão dele. E aí um outro elemento é que, apesar dele dizer que tem ganho, que o governo ganhou eficiência ou que vai ganhar maior eficiência, esses resultados não estão claros. E próprios outros membros do governo têm questionado se de fato as medidas que estão sendo tomadas elas vão ser suficientes para diminuir os custos da administração pública e dar mais eficiência para a administração pública. Então, é uma atuação cheia aí de questionamentos, de controvérsias, e que pode ser que em algum momento o Trump prefira ele mais longe para que tenha menos efeito na sua própria popularidade.